Abra sua Bíblia em Mateus 5. São 8h05. Eu vou tentar acabar 8h35. Eu tô lutando contra mim mesmo, porque eu tenho um canal no YouTube, se vocês forem ver minhas pregações, quando eu prego pouco, eu prego 50 minutos. Esse assim é o meu normal. E um dos motivos que eu faço isso, eu vou explicar para vocês. Eu tenho 2 encontros como pastor ministrando para vocês, que é quinta e domingo. No restante da semana, nós temos uma internet com um montão de gente aí, pregando. Claro que tem gente boa, mas lamentavelmente gente boa é minoria. Mas tem um montão de gente pregando um montão de besterol, um montão de heresia, mas dependendo da capacidade da oratória do pessoal, ou de como ele prepara aquele vídeo, o negócio fica bonitão, chama atenção, e as pessoas acabam crendo num montão de coisas erradas. E eu sou o pastor que fui chamado para alimentar, para ensinar, para instruir aquelas pessoas a quem o Senhor tem me confiado. Então eu tenho preocupação de estar capacitando através da pregação, de estudo. Para quê? Para quando a gente encontrar algo lá fora, lá fora, força de expressão, no nosso celular, na nossa televisão, que não tem a ver com Deus, ou com a palavra de Deus, ou que seja heresia, a gente saiba identificar. Porque se eu tenho 2 encontros e tenho meia hora, 40 minutos para pregar, quanto sobra para a gente estar sendo assim, metralhado com outros tipos de informação? Mas aqui já foi me dito, da dificuldade de ônibus que tem para o pessoal ir embora. Então assim, confesso que para mim está sendo uma luta muito grande, mas orando aí pelo milagre de Deus, que todo mundo tenha carro, que o pessoal dê carona, que mais ônibus apareça, para que a gente possa de fato ter tempo de ficar aqui e crescendo, como diz a palavra, no conhecimento e na graça do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém, amados? Diz assim Mateus 5, nós vamos ler do 1 ao 5 de Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem. Os pregadores coach não vão crer nisso, não vão pregar isso para vocês. Os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, conceda-me a tua graça, de eu ter sabedoria, unção, a fim de que, Senhor Deus, a palavra revelada alcance os corações da tua igreja, e transforme, e abra entendimento, e, Senhor Deus, faça crescer em sabedoria, em graça, a fim de que, Senhor, toda a tua igreja seja preparada para responder, como diz Pedro, quando formos arguídos acerca, Senhor Deus, da promessa que nos foi concedida, a esperança da glória. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando eu falei sobre bem-aventurados pobres em espírito, ou de espírito, eu falei sobre que ser pobre de espírito ou em espírito é ter essa convicção de que diante de Deus eu não sei nada, eu não sou nada. Então eu me esvazio completamente para poder ser enchido com aquilo que vem de Deus, para poder receber aquilo que vem de Deus. A gente tem uma grande dificuldade às vezes de a palavra falar conosco
e nós a aceitarmos de fato como ela é. Como um exemplo, quando eu li sobre nós emprestarmos aos inimigos e sem esperar receber de volta. Isso é complicado demais dentro de uma mentalidade capitalista, dentro de uma mentalidade como dizia minha falecida avó, farinha pouca, o meu pirão primeiro, ou então daquilo que o pessoal comumente fala da lei do Gerson, a lei de que nós temos que ter vantagem em tudo, e a nossa vida, ela é assim, ninguém espera tomar prejuízo. Então esse pobre de espírito eu me esvazio completamente para poder aprender e receber tudo que vem da parte de Deus. Aí logo depois, a gente falou, bem-aventurados os que choram. E eu falei que sobre esse chorar é que alguém que começou a aprender de Deus, começou a ser ensinado por Deus, vai olhar para si mesmo e vai saber que nós somos pecadores. Então vamos chorar por causa dos nossos pecados, vamos chorar porque nós desobedecemos a Deus, vamos chorar porque pecado também tem a ver com rebeldia, eu estou me rebelando contra Deus. Quando eu peco, eu estou falando para Deus que a minha ideia, que o meu pensamento é melhor do que o de Deus. Então eu escolho fazer aquilo que eu optei, em contrário àquilo que Deus espera, porque eu estou falando, Deus, eu sei mais do que o Senhor, só não sabe nada. Então a desobediência, o pecado, é esse que tem que me fazer chorar, tanto por meus pecados, como pelos pecados dos outros, porque quem vive no pecado, vive na ignorância de quem é Deus, e na cruz Jesus Cristo morreu por todos, e o desejo dele é que todos se arrependam e se voltem para ele, sejam salvos e tenham a vida eterna em nome de Jesus. E aí hoje a gente vai dizer, vai falar sobre bem-aventurados são esses que são mansos ou humildes, dependendo da tradução, porque esses herdarão, receberão a terra. Eu vou começar falando de trás para frente, vou falar sobre receberão a terra. Aqui Jesus, ele está fazendo uma analogia, ou está fazendo um jogo com o que Isaías havia dito. Isaías havia dito que o povo de Deus herdaria a terra. Só quando Isaías profetiza isso, Isaías está falando da terra geográfica, que era o povo de Deus que ainda seria totalmente estabelecido como um povo de Deus. Esse povo de Deus que acabou sendo cativo muitas vezes pela Síria, pelos babilônicos. Isaías está falando, se nós nos voltarmos para o Senhor nos fará herdar a terra. Mas quando chega aqui Jesus falando, já não está falando mais dessa terra, essa terra onde a gente planta, colhe, essa terra que a gente caminha. Aqui ele está falando da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. A gente, falando de mim principalmente, que eu não nasci no berço evangélico, quando eu me converti, eu vim durante 22 anos sendo moldado por todo esse pensamento que a sociedade nos coloca, que esse mundo vai dizer João que o mundo jaz no maligno, que esse mundo caído ele nos coloca. E quando eu vim para Cristo e comecei a ver os ensinamentos de Jesus, o que ele espera de cada um de nós, e principalmente a promessa quando ele diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Há uma nova Jerusalém celestial preparada para nós. Quando eu cheguei em Mateus, e Mateus vai dizer, não amontoeis tesouros na terra, antes amontoeis tesouros no céu, porque na terra o ladrão rouba, a traça corrói, mas no céu, nem o ladrão, nem a traça, ela tem direito. E aí ele vai dizer, porque onde tiver teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, eu tenho que ter uma mente assim, eu tenho que ter um desejo desse, de saber que eu estou aqui de passagem, e que minha mente tem que caminhar como a mente daquele que nasceu de novo, e que caminha com Cristo, por Cristo e para Cristo, em direção à terra prometida.
Mas nós, inclusive hoje em dia, nós vamos ver que muitas igrejas, quase tudo que se faz nela, não tem a ver com a Nova Jerusalém. Não nos leva para ter um caráter de quem vai possuir a terra prometida. E aí eu vou melhorar o que eu estou dizendo. A maior parte das igrejas, ou uma boa parte, ela vai falar sobre conquistas que tem a ver com aqui e agora. Um exemplo, a conquista da casa própria, a conquista da prosperidade, que você vai enriquecer, a conquista que você vai ser curado de todas as enfermidades, mesmo nunca a Bíblia tendo dito nada disso. Mas normalmente a gente vê isso, as campanhas que são feitas, ou então a promessa de que você não pode mais sofrer, que se você está sofrendo, inclusive tem lugar que fala que se você está sofrendo é porque você está em pecado. E os amigos de Jó já tinham falado essa mesma coisa para Jó, não é nada novo. O que eu estou querendo dizer é que a nossa mente ainda, ela traz muitos resquícios, muitas informações que nos fazem pensar como esse mundo pensa. Mas eu quero te dizer, amado, quando Jesus morreu na cruz, por mim e por você, foi para dizer: eu vim para que vocês tenham vida eterna. E que a vida eterna, ela começa aqui, quando a gente encontra Cristo. Mas a eternidade não é aqui. É por isso que João vai dizer que viu dos céus descer a nova Jerusalém. E é para lá que nós vamos, amém, amados? Nós estamos aqui porque cremos nisso, amém? Aqui a gente vai viver, vai desfrutar coisas boas, vai desfrutar de coisas ruins, mas a vida é assim. Mas quando a gente fechar os olhos aqui, a gente abre na Nova Jerusalém. Se porventura a gente não fechar aqui, a gente for arrebatado, a gente vai encontrar o Senhor nos ares, louvado seja Deus. Mas enquanto aqui estamos, o chamado é: pense como Cristo pensa. Ame o que Jesus ama. Seja moldado segundo os preceitos de Deus. E dentro disso, quando ele fala: bem-aventurados os mansos, os humildes. E aqui, o manso não é aquela pessoa pacata, que aceita tudo, que o bicho está pegando, está uma briga tremenda e ela está lá tranquilona, né? Eu trabalhei, toda vez que eu vou falar sobre algo assim, eu lembro de um lugar que eu trabalhei lá no Rio, no Meier, na Avenida Dias da Cruz, no bairro, na Zona Norte, chamado Meier. E eu trabalhava numa joalheria, e essa joalheria ela também tinha copiadora, e na época tinha lançado a cópia colorida, e lá foi um dos primeiros lugares a ter cópia colorida. E nós tínhamos 2 clientes que eles eram budistas. E aí tinha uns adolescentes que trabalhavam conosco, e um dia um deles falou assim: hoje eu vou tirar esses caras do sério. Hoje eles vão perder a linha comigo. Eles chegaram para ser atendidos, pegaram lá os pedidos dele, das cópias dele, e levaram lá para trás. Era cópia e encadernação. A gente recebia no balcão e levava lá para trás. E aí levaram lá para trás. Chegou outro cliente, atenderam o cliente, fizeram as coisas do cliente, devolveram o cliente, saiu, foi outro. E foram atendendo todo mundo na frente dos 2 irmãos budistas. E os caras estão lá assim, ó, como se nada tivesse acontecido. E aí eu acho que foi o Léo falou: não adianta não, vamos lá trazer o trabalho dos caras, vamos devolver para eles, que a gente não tira os caras do sério. Não é esse tipo de mansidão que está dizendo aqui. Aqui a palavra é proês, ou praês. A gente, quando fala sobre muitos felizes, é makarioi. Aí vem makarioi, roi, praês. Esse proês é um manso, que ele tem poder ou autoridade para fazer alguma coisa, mas ainda assim ele não faz. Ele tem autoridade ou poder para poder se vingar, para poder fazer qualquer mal, mas ainda assim ele não usa disso, porque o desejo dele é cumprir a vontade de Deus em relação ao próximo. Eu vou te dar um exemplo.
Jesus, quando ele vai nos ensinar o Pai Nosso, ele vai dizer que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Depois a gente pula toda a história e Jesus está indo no Getsêmani para poder ser traído. Ele está orando que logo depois ele vai ser traído. E quando ele está orando, ele ora aquilo que ele ensinou no Pai Nosso. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sai dali, e aí vem Judas, dá um beijão nele, o traindo, e vem Pedro e pega a espada e corta a orelha do Malco. E aí Jesus pega aquela orelha e fala: Pedro, se eu quiser, eu dou ordem para que milhares de anjos venham e resolvam esse problema, mas eu não fui chamado para isso. Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar. Jesus está dizendo que ele tinha poder para resolver aquela situação a hora que ele quisesse, mas ele, sendo manso, sendo humilde, em favor de mim, de você e de todo aquele que nele crê, ele prefere cumprir a vontade do Pai. Em nosso favor, ele não usa do seu poder, ele não usa da sua autoridade, antes ele a renuncia para que o propósito de Deus em favor do outro aconteça. Ainda se você abre em Filipenses 2, a partir do verso 5, ele vai resumir a história, e aí depois você lê do 5 a 11, ele vai dizer assim, olha, que Jesus sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Jesus se fez como homem, se fazendo como homem, ele nasceu num lugar muito pobre, e nascendo num lugar muito pobre, ele morreu como maldito, porque ele foi pregado no madeiro. Mas aí lá no final, no versículo 11 vai dizer, mas o Senhor lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas olha o que ele está falando, Jesus sendo Deus, não teve como vanglória, não teve como usurpação ser igual a Deus. Se você quiser, vai lendo aí, que você vai lendo e você memoriza onde está a passagem. E ele vai dizer que Jesus foi descendo, mesmo sendo quem ele é, ele fez isso para que nele se cumprisse o plano de salvação pela minha vida e pela sua vida. Inclusive, quando em Mateus 11, 28 até o 30, nós vamos ler, vai dizer, Jesus vai dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo que ele é manso e humilde de coração, mas não, repito, não é essa mansidão de frouxidão, porque quando a gente lê em João 2, ele chega lá diante do templo e vê o pessoal fazendo comércio, só naquela época que tinha isso, né? Hoje não tem mais não, ninguém mais faz comércio no lugar de adoração não, né? Mas naquela época fazia. E aí ele pegou lá um azurrague, jogou tudo para o alto. Ele deixou de ser manso? Não, porque não é essa mansidão. Ali inclusive, quando ele toma essa atitude, ele está fazendo a vontade do Pai, porque aquela casa era para ser chamada casa de oração, e eles estavam fazendo ali casa de negócios. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque eu estou tentando ir um pouco rápido, porque o relógio não para, né? Então não tem jeito. Mas se você abrir, eu gostaria que você abrisse e fosse passando os olhos, em 1 Coríntios 6, está tendo um problema no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. E esse problema é que alguém defraudou alguém, um irmão, numa linguagem atual de hoje, um irmão deu a volta em outro irmão. E aí está tendo lá uma discussão, até que chega esse que foi lesado, ele fala, eu vou levar isso ao tribunal. E chega Paulo escrevendo para eles, a primeira coisa que Paulo diz, não há entre vocês, não tem alguém experiente, alguém sensato, alguém de conduta ilibada, que possa julgar essa causa. Vocês vão levar a causa chamada dos santos diante de um juiz que
não é cristão, vocês vão causar esse escândalo. E aí Paulo vai continuar e vai dizer, mais ainda, você não poderia, você que está sendo lesado, sofrer o dano em prol do teu irmão e da igreja do Senhor? Me fiz entender? Me fiz entender, gente? O que Paulo está dizendo? Você que está lesado, para não causar escândalo, nem para a igreja do Senhor, nem para o seu próximo, será que você não pode sofrer o dano, trazendo para a nossa linguagem, ficar com esse prejuízo? O que Paulo está dizendo? Em prol do próximo e prol da igreja, seja manso. E o interessante é que Paulo é alguém que pode nos ensinar muito isso. Paulo, ele tinha cidadania romana, mas você vai pegar a história, Paulo foi chicoteado 5 vezes, e um cidadão romano não podia nem ser preso de qualquer maneira, ser chicoteado menos ainda. Mas Paulo vai ficando quieto e não fala que ele é um cidadão romano. Ele vai cumprindo os propósitos de Deus, que o Deus quer que ele passe por aquilo, para que vida seja salva, porque daquele lugar ele vai para outro, do outro lugar ele vai para outro, quando ele sabe que é chegado o tempo, e aí ele fala, vocês podem tocar no cidadão romano? E aí vai dizer a palavra, porque ele teria que ir para Roma, para poder pregar para o pessoal de Roma. Aí no capítulo, se eu não me engano, 26 ou 27, de Atos dos Apóstolos, ele está diante de Agripa, e o rei vai perguntar para ele, por que você está assim? E ele começa falando, ó excelentíssimo rei Agripa, eu dou testemunho, aí eu estou resumindo a história, né? De que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus encarnado, Ele habitou no meio de nós, fez coisas tremendas, curou, ensinou, morreu, ressuscitou ao 3º dia, apareceu a mim no caminho de Damasco, e ele conta tudo, e no final Agripa fala assim, mais um pouquinho, tu me persuades, ou tu me convences, para que eu me tornes alguém como tu. E a Agripa, aí Paulo fala para Agripa, tirando as algemas que eu estou, quem dera que se tu se tornasse alguém como eu. Mansidão, negar a minha vontade, negar até mesmo os meus direitos, mesmo eu podendo exercê-los e de maneira justa e tendo autoridade, mas eu vou renunciar, eu vou negar isso, para que a vontade de Deus em favor do meu próximo, ela concretize. Eu sei que essas pregações e minha família está acostumada com isso, né? Nem o irmão José Geraldo deu aleluia hoje, nem ele falou glória a Deus, nem ele. Ele é meu salvador em todo culto, hoje nem ele me salvou, nem ele, porque isso vai muito contra nós. Eu vou contar um testemunho para vocês e encerro, e minha esposa está aqui que pode testemunhar isso, e eu teria outros tantos para testemunhar isso. Eu tinha uma sociedade, que eu tinha uma copiadora dentro de alguns lugares, eu tinha máquinas de cópia que eu tinha aprendido nessa empresa que eu falei no começo, e tivemos alguns problemas, e eu abri a sociedade e deixei as máquinas todas para aquele que era meu sócio. Passaram os tempos, eu fui morar num determinado lugar lá em Campo Grande, e um rapaz em frente a mim, ele teve um problema com a esposa que estava grávida, perdeu a criança, quase que, a esposa chegou a morrer depois, né, Alê? A esposa do Chico. Então, depois ela chegou a morrer, e eu comecei a cuidar dele, comecei a ajudá-lo. Nesse inteirinho ele ficou desempregado, ele se converteu, eu me tornei pastor dele. Nessa época eu era pastor batista, não era? Era pastor batista, comecei a cuidar dele, e ele está firme até hoje, casado. E aí ele conseguiu uma vaga na Universidade Rural, lá no Rio de Janeiro, para também colocar uma xerox, só que ele não tinha máquina. E aí eu orientei a ir buscar, a ir comprar a máquina, que um dia foi minha, que eu abri mão dessa outra pessoa, sem falar para essa pessoa que ele estava indo lá, porque eu mandei, e ele comprou a máquina que era para eu ter um direito.
Era para eu ganhar um dinheirinho, não era? Era para eu ganhar um dinheirinho 2 vezes. A máquina também eu tinha direito sobre ela e eu que indiquei. E ele, graças a Deus, comprou a máquina, conseguiu botar lá e está lá até hoje e sustenta a sua casa com essa. Mas eu abri mão, porque eu compreendi a primeira coisa, que ou eu entrego a minha vida completamente à vontade de Deus, ou a minha conversão ela não é real. A segunda coisa, que quem cuida de mim é o Senhor. E isso eu dei exemplo de coisas materiais, mas aqui pode ser em tantas coisas. Pode ser alguém às vezes que te caluniou, e chega um momento você pode desmascarar aquela pessoa e deixá-la sem graça. Mas você fala, não, vou mostrar para ela que eu até posso, mas ela vai ver em mim que eu sou manso, que eu vou cumprir o desejo de Deus, que é de abençoá-la através do meu testemunho, através do meu comportamento. Eu sei, amados, o quanto isso é difícil, mas eu também sei que o Deus que chama, Ele capacita. Eu sei que o Jesus que morreu na cruz e deixou os ensinamentos para nós, é Ele que é poderoso para nos moldar, nos lapidar, nos libertar e nos dar uma nova mente. Eu sei que Ele faz isso porque Ele não nos chamou para vivermos uma utopia. E o interessante é que tem uns teólogos que eles, quando fazem comparação entre os dois momentos dos grandes ensinos da parte de Deus, que é o Monte Sinai, lá em Êxodo 20, onde começam os 10 mandamentos, depois vem outros tantos mandamentos. Lá era para alguém que ainda não tinha sido restaurado, renovado por Cristo. Mas quando ele vai falar, esses escritores eles vão falar sobre a bem-aventurança, ele vai dizer que é para alguém que já se entregou a Cristo. E porque se entregou a Cristo, agora tem que ter a mente de Cristo, tem que ter o caráter de Cristo, tem que ter um comportamento de Cristo. E eu quero crer que isso que eu preguei hoje, 8h31, seja a palavra do Senhor. Óbvio que eu gostaria de falar muito mais, gostaria de falar mais pausadamente, mas não dá por causa, do tempo. Mas eu desejo muito que o Espírito tenha te feito entender, que continue a brotar no teu coração, que Deus não te chamou para ser justiceiro, Ele te chamou para viver a justiça que vem da parte dEle. E entenda que a justiça de Deus é cheia de misericórdia, compaixão, graça, bondade, benignidade, longanimidade e amor. Se não tem isso, não é justiça da parte de Deus. Eu pretendo, no domingo depois do carnaval, pregar sobre Isaías 32, se Deus der graça. E você já vai lendo, se você puder, para a gente compreender o que Deus nos chamou para ser. E que o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Mas eu quero ter um tempo de oração. Eu creio ainda que a oração, ela move as mãos de Deus. Mas não adianta eu orar se você não abrir o teu coração. Se você não quiser nesse momento falar para Deus, Senhor, podem até me chamar de bobo, mas eu quero ser bobo diante dos homens, mas eu quero ser reconhecido diante do Senhor. Vai ter situação que, e minha esposa sabe disso, que a família ela não entende, coisas que nós já abrimos mão, já renunciamos, nessas situações assim de que você podia falar e não falou, você poderia se vingar e não se vingou. E Pedro, quando vai falar sobre esse comportamento, Pedro vai dizer assim, se tiverem que falar mal de vós, falem mal por causa das suas justiças, dos seus bons testemunhos, do bem que você pratica. Esse é o caminho do verdadeiro discípulo e discípula do Senhor. Se tiverem que falar mal, fale porque eles veem Cristo nas nossas ações, na maneira como nós tratamos o nosso próximo, que revela a graça, a misericórdia e o amor de Jesus. Eu acho fantástico sempre o momento da ceia, porque na ceia Judas estava ali, não estava, amado?
E Jesus sabia quem era Judas, não sabia? Amém? Sabia? Jesus sabia que Judas ia trair, não sabia? Jesus mandou Judas embora? Não. Recebeu do pão, recebeu do cálice. Porque não é porque quem é Judas que Jesus vai deixar de ser Jesus. E o meu desejo é que nós sejamos esse testemunho do Senhor nessa terra. Senhor,